Okay? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, tanto quanto quem está aqui no nosso salão, Joana de Ângeles, no Perifeiros do Bem, Rua Amela Barreto 110, a quem eu muito agradeço, como quem está no YouTube. Hoje teremos a nossa queridíssima Nora Benjamin, que vai estar pelo Zoom nos falando sobre sono, sonhos, o que acontece quando dormimos. Mas antes de passar a palavra para a Norma, a quem eu agradeço muito estar conosco, eu vou fazer a leitura de uma página inicial, que é do livro Instruções Psicofônicas, a psicografia do Chico Xavier, e o espírito é o Calderaro. O Calderaro foi instrutor do André Luiz no plano espiritual, num dos livros da série O Mundo Espiritual, que o André Luiz escreveu e nos deu notícias de lá, ainda na década de 40. Está no capítulo 49, vocês podem estar acompanhando aqui, o pessoal de casa também pelo YouTube, além do sono. Uma reunião na noite de 17 de fevereiro de 1955 foi assinalada por verdadeiro regozijo. É que, através dos recursos psicofônicos do médium, nosso grupo recebeu pela primeira vez a palavra direta do instrutor espiritual Calderaro, cuja presença nos sensibilizou muitíssimo. Em sua alocução, aborda alguns apontamentos alusivos à nossa conduta espiritual durante o sono físico. Estudo esse que consideramos de real valor para a nossa edificação. Então, ele está relatando que foi durante uma reunião mediúnica que aconteceu essa comunicação, ok? Boa noite, bem-vindos. Está chegando gente aqui ainda. De passagem por nosso tempo, rogo vênia para ocupar-lhes a atenção com alguns apontamentos ligeiros em torno de nossas tarefas habituais. Dia e noite, no tempo, simbolizam existência e morta na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. Vocês não ignoram que a atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. Entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente de nossos compromissos geram em nosso prejuízo, quando na Terra, as alucinações hipnogógicas, toda vez que nos confiamos ao recurso. Essa palavra de respeitar a hipnose, tá? É natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. O espírito menos desperto para o serviço que lhe cabe, certamente encontrará, quando desembaraçado da matéria densa, trabalho imperioso de reparação a executar. Por esse motivo, grande maioria de companheiros encarnados gasta as horas de sono exclusivamente em esforço compulsório de reajuste. Mas, se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília lhe impõe, torna-se, como é justo, além do veículo físico, precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. Convidamos, assim, a vocês, tanto quanto a outros amigos a quem nossas palavras possam chegar à tarefa preparatória do descanso noturno, através do dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma providência de reencontro das nossas almas em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício de nossa experiência particular, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendam ao instrumento carnal, principalmente na obra de socorro aos enfermos, que chameiam por toda parte. Vocês não desconhecem que quase todas as moléstias rotineiras
são doenças da ideia, centralizadas em coagulações de impulsos mentais, e somente ideias renovadoras representam um remédio decisivo. Por ocasião do sono, é possível a administração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras que, na maior parte dos casos, somente os encarnados, com assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. Ele está falando de o fluido físico que nós temos, né? Então, isso é magnético. E benfeitores da espiritualidade vivem apóstolos, aguardando os enfermeiros da boa vontade, samaritanos da caridade espontânea, que, superando inibições e obstáculos, se transformam em cooperadores diligentes da extensão do bem. Se vocês desejam partilhar semelhante concurso, dediquem alguns momentos à oração, cada noite, antes do mergulho no refazimento corpóreo. Contudo, não basta a prece formulada só por só. É indispensável que a oração tenha base de eficiência no bem aproveitado, com a abstenção da irritabilidade. Esforço em prol da compreensão fraterna, deveras irrepreensivelmente atendidos, bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo, solidariedade e entendimento para com todos os irmãos a caminho e, sobretudo, com a calma que não chegue à ociosidade, com a diligência que não atinja demasiada preocupação, com a bondade que não se torne exagero afetivo e com retidão que não seja aspereza contundente. Em suma, não prescindimos do equilíbrio que converta a oração da noite numa força de introdução à espiritualidade enobrecida, porque, através da meditação e da prece, o homem começa a criar a consciência nova que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido. Consagram-se à iniciação a que nos referimos e estaremos mais juntos. É natural, não venham a colher resultados imediatos nas faixas mnemônicas da recordação, mas, pouco a pouco, nossos recursos associados crescerão, oferecendo-nos mais alto sentido de integração com a vida verdadeira e possibilitando-nos o avanço progressivo no rumo de mais amplas dimensões dos domínios do universo. Aqui, deixamos assinalada a nossa lembrança que encerra igualmente um apelo ao nosso trabalho mais intensivo na aplicação prática do ideal que abraçamos, porque a alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e, desde a Terra, vive por antecipação na sublime imortalidade. Calderá. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando, então, nosso pensamento, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo a essa espiritualidade do bem que esteja em nossos corações e nos ajude a compreender e assimilar os ensinamentos que serão, com certeza, trazidos pela amorosíssima Nona Benjamin, que ela também possa receber essa irradiação do bem e sentirmos aqui presencialmente, e toda a sua família, seu esposo, seu filho, que possam receber as vibrações elevadas de saúde e de recomposição. Queridos amigos, pedimos permissão para dar por iniciada a nossa reunião na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, Norma, a casa é sua, literalmente, tá? Fica à vontade. Obrigada, Darcilene. Primeiro eu quero falar da minha frustração, porque eu imaginava que hoje eu estaria presencialmente aí na Mena Barreto 110,
abraçando os meus amigos depois de tanto tempo, né? Essa vontade que a gente tem de estar junto, de estar perto, porque qualquer apresentação, qualquer encontro presencial permite que eu possa perceber a reação das pessoas, perceber como vocês estão recebendo, se há dúvidas, mas por uma questão de cuidado, né? Eu tive contato, sou uma contactante de Covid, meu marido de ontem para hoje, de ontem madrugada para hoje, descobriu que está com Covid, então achamos mais prudente que eu não colocasse em risco as pessoas que estão aí presencialmente no Tarefeiros. Então, por isso, o nosso encontro vai ser virtual, mas meu coração está completamente aí com vocês. Vai ficar para a próxima o abraço. Eu quero dizer a vocês que esse tema, né, esse tema da noite, esse tema dos sonos, né, ele é um tema que desperta muita curiosidade, sempre despertou muita curiosidade em mim. Então, eu, antes de ser espírita, tinha muitas dúvidas a respeito, né? Mas agora, juntos, nós vamos, muitas delas. De teu fruto. Espera aí que entrou que não era para entrar. Eu acho que eu não estou sabendo manusear bem aqui. Eu vou começar agora uma outra apresentação. Só para tirar a dúvida aí com o pessoal da técnica. Eu passo o vídeo ou vocês vão passar? Hein, Darcy? Me dá uma luz aí. Espera aí. Vou entrar agora aqui com a apresentação. Acho que agora vai. Espera aí. Não. Bem, gente, então eu vou falando porque realmente eu não estou conseguindo compartilhar o PowerPoint, mas não é um problema, a gente vai falar sem ele. Eu iniciei assim, a apresentação, ela tem um gatinho, sabe? Um gatinho dormindo assim, placidamente, porque... Se você quiser, a gente pode compartilhar. Você quer? Oi? Não, eu posso compartilhar? Pode. Eu não sei por que está entrando o vídeo, mas, na verdade, não era para entrar o vídeo, era para entrar a apresentação. Então, só um minutinho aqui que eu vou tentar. Fica calma, vai dar tudo certo. Não, estou calma. Eu já estou acostumada aqui. Agora eu acho que eu já sei como é que eu vou lá para o... Eu vou lá para o início. A gente fez um teste antes, para não dar problema, entenderam? Então, vamos lá. Agora vai. Fala de novo. Se o vídeo tiver Oi, som, gente. se o vídeo que você for compartilhar tiver som, compartilhar com o som, ok? Tá, eu estou compartilhando com som, sim. Foi como eu fiz o teste com vocês. Então, vamos lá. Nada disso vai ser mais importante aqui do que as informações que nós vamos trocar. Vocês estão vendo aí meu gatinho, Darcy? Me dá um sinal aí. Não, Norma, não. Não, então, olha, não tem problema. Eu vou tirar aqui o compartilhamento da tela. Vamos conversar. Nós sempre tivemos curiosidade para falar sobre sono, sobre sonhos, e há historicamente, né, a questão dos sonhos aparece da interpretação dos significados dos sonhos, aparece desde sempre, né? A gente vê passagens no livro do Gênesis, que é do Antigo Testamento, em que há uma passagem muito significativa, porque sempre houve essa curiosidade, e nós tentamos descobrir esses significados, dando expressão a símbolos que os espíritos dizem que
definitivamente não tem nada a ver com o que seja a explicação espírita dos sonhos. Então, a gente tem gente, né? Tem livro dos sonhos. A minha mãe tinha esse livro. Ela acordava, ela sonhava com alguma coisa, ela ia lá no livro dos sonhos para tentar descobrir o significado daquele sonho. Então, sonhar com dente era morte. Aí eu fui pesquisar um pouco mais. Sonhar com brinco, mais notícias, problemas na família e nos negócios. Sonhar com vaca, longas viagens. Sonhar com sapo, embora nós achássemos que o sapo traga mais notícias, são notícias otimistas. E sonhar com talher significa maus fluidos, mal olhado, falsos amigos. Então, olha só como nós buscávamos e sempre buscamos, por meio das superstições e de tentar compreender aquilo que aparentemente fugia, escapava da nossa compreensão. Todos nós somos um pouco supersticiosos, e quem já viu aqui que eu sou botafoguense sabe que um botafoguense que não é supersticioso não é botafoguense, não é? E eu diria que algumas vezes eu salvei a vida da minha mãe quando ela estava encarnada, porque várias vezes eu desvirei os sapatos, porque essa era também uma superstição, né? Os sapatos virados com a sola para cima, a mãe morria. E eu morria de medo, e eu ia sempre e desvirava todos os sapatos. Então, nós sempre tentamos, de alguma forma, dar significado, compreender o que aquilo que estava um pouco fora do nosso alcance. E a gente vê, aí eu vou contar um pouquinho da história do José do Egito, a história é tão mirabolante que virou até novela, né? Houve uma novela sobre o José do Egito. O José era o 11º filho do Jacó, e Jacó teve esse filho com uma das suas mulheres, ele tinha 2 mulheres, Raquel e Lia, e ele teve com a Raquel, que era a preferida dele. E a Raquel, por muitos anos, não conseguiu dar um filho a Jacó, e ele já estava com a idade bem avançada, e bem avançada é bem avançada mesmo. Ele já tinha cerca de 90 anos, né, quando Raquel teve o filho, teve o José e teve Benjamim, 2 filhos que foram a alegria de Jacó. E Jacó demonstrava, e os irmãos percebiam, uma preferência pelo José. Ele ganhou, inclusive, o manto, né? E os irmãos viram naquele presente uma deferência especial. E então, havia entre eles muita animosidade, em especial depois que José sonhou por 2 vezes que a família se curvaria a ele. Um dia a família se curvaria. Então, os irmãos ficaram muito enfurecidos com essa preferência e com esses sonhos, e eles resolveram matá-lo. Só que o irmão mais velho impediu, mas eles iam deixar o José lá no meio do caminho para morrer. Mas passou uma caravana e eles resolveram vender o José para um oficial que trabalhava para o faraó daquela época, né? Então, o oficial levou o José para a casa dele, para trabalhar na casa dele, fora vendido pelos irmãos, e, ao chegar lá, a mulher do oficial começou a assediar o José. E o José era um homem muito íntegro, muito temente a Deus, e ele, então, resistiu àquele assédio. E a mulher, então, para se vingar, ela disse ao marido justamente o contrário, que José a estava assediando, e o marido, então, manda para uma prisão. E essa prisão, na verdade, era uma prisão onde ficavam presos políticos. E, embora fosse um ambiente muito hostil, o José logo ocupou uma posição de destaque lá entre os prisioneiros, pela capacidade que ele possuía de ler os sonhos, de interpretar os sonhos. E lá estavam presos 2 funcionários do faraó.
um copeiro e um padeiro. E os dois sonharam no mesmo dia, sonhos diferentes. Os dois tiveram sonhos num dia e pediram a José que decifrasse aquele sonho. Então, o copeiro, ele sonhou, o copeiro sonhou com uma videira, né, um pé de uva, em que 3 ramos floresceram, brotaram e deram uvas muito bonitas, e aquelas uvas, então, ele espremeu e colocou na taça do faraó. E o José interpretou esse sonho como sendo um aviso de que em 3 dias o copeiro seria libertado e voltaria, assumiria a sua função junto ao faraó. Mas pediu ao copeiro, olha, quando isso acontecer, quando você voltar, você vai pedir, vai interceder a meu favor junto do faraó. Já o padeiro, o sonho dele, ele sonhou que ele carregava 3 cestos com os pães e os doces preferidos do faraó. Só que chegavam aves, comiam aqueles doces, aqueles pães todos, e a interpretação que o José fez é que em 3 dias ele seria seria condenado à morte pelo faraó, e ele seria pendurado num lugar e as aves iriam comer o corpo dele. Bom, as 2 situações se concretizaram, né? O copeiro foi solto e o padeiro morreu. Mas se passaram 2 anos, ou seja, o copeiro não lembrou muito do José, mas 2 anos após a saída do copeiro da prisão, o faraó teve um sonho e, apesar dele ter chamado vários ajudantes, ninguém soube interpretar o sonho. Aí o copeiro lembrou-se de José e o faraó, então, mandou que ele viesse até ele e contou um sonho, que ele estava à beira do Nilo, havia 7 vacas gordas e pastando. Logo vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas, eram vacas carnívoras, comeram as vacas gordas, mas, apesar disso, continuavam magras. E sonhou também com 7 espigas boas que brotaram e, no mesmo pé, 7 espigas ruins. E essas espigas ruins engoliram as espigas boas. E a interpretação do José sobre esses sonhos é que haveria sobre o Egito 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita escassez. E ele, então, orientou o faraó, apresentou um plano que eles guardassem muitos alimentos naqueles 7 anos de fartura para que eles sobrevivessem, passassem bem pelos 7 anos de como nós chamamos até hoje, né, das vacas magras. E foi assim feito. Ele passou a ter uma posição de muito destaque, ele era o 2º homem do Egito, era o vizir, que era o principal cargo administrativo que havia. E assim ocorreu. E no período da escassez, da fome, os irmãos de José foram até o Egito à procura de trigo para comprar, foram recebidos pelo José, e segundo está no livro do Gênesis, o encontro carregado de emoção. José os acolheu e ficou tudo bem. Então, conforme ele havia previsto no sonho, que levou, inclusive, os irmãos a quererem matá-lo, a família realmente se curvou diante deles. É importante lembrar que, especialmente no Oriente, os sonhos têm um papel muito importante, né? Essa interpretação, para eles, é muito importante. E ainda falando sobre sonhos, a gente também tem, no livro dos Atos, uma passagem em que Pedro, e isso a gente vai ver quando nós nos detivermos mais falando sobre os sonhos, que Pedro estava num terraço, né, olhando para o céu, e foi tomado assim de uma sonolência, como às vezes acontece conosco também, porque para termos os sonhos que nos levam até a espiritualidade, nós não precisamos muitas vezes estar completamente sonolentos ou
desligados do corpo físico, e aí Pedro vê descendo do céu um lençol, né? E as 4 pontas segurando dentro desse lençol vários animais, quadrúpedes, répteis de terra, aves do céu, né? E essa voz disse: levanta-te, Pedro, mate e coma. Pedro, né, que era um judeu, respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E aí a voz falou pela segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. É interessante, Pedro negou Jesus 3 vezes, ele ouviu isso 3 vezes, e em seguida, aquele lençol desapareceu no céu. Logo após chegaram, ele recebeu também ainda por essa voz, uma mensagem dizendo: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto, levanta-te e desça. Não hesites em ir com eles, pois eu os enviei. Então, quem eram esses homens? Eram enviados do centurião, né? Cornélio, que enviou. E o que é um centurião? Centurião é um oficial romano, é um gentio, era alguém considerado imundo. E Cornélio era um homem muito ligado a Deus, era um homem que havia ouvido falar de Jesus, e ele queria conhecer Simão, e pediu que os enviados trouxessem Simão à casa dele, Cornélio, né? Então, lá Cornélio, Pedro foi, né? Tinha recebido aquela ordem, Pedro foi. E ao chegar lá, Cornélio esperava com os parentes reunidos, os amigos mais íntimos que ele tinha convidado, e quando Pedro entra na casa, Cornélio se dirige a ele e se prostra diante dos pés de Pedro, né? Um gentio, um considerado impuro, imundo pelos judeus, se prostra aos pés de Pedro, adorando. Mas Pedro faz levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Então, isso nos mostra, né, que Pedro recebeu já de Jesus. E por que Pedro? Pedro era um homem da época, um homem idoso, que tinha muitos preconceitos, né? Só que com as mulheres, então, precisamos contextualizar. Assim eram os homens da época. Então, Pedro precisou receber este aviso, né? E ele diz, então, ao Cornélio: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio e mesmo visitá-lo, né? Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer hesitação. Então, a gente está vendo que a questão do sono, dos sonhos, elas têm e sempre tiveram, ao longo da história, uma importância muito grande. Mas eu vou trazer o que nós vamos agora conversar a respeito, como a doutrina espírita, como os espíritos trouxeram a Kardec as informações sobre sono e sonhos. São questões do Livro dos Espíritos que vão da 400 a 455. Naturalmente, que eu não vou esgotar todas, não haveria nem tempo para isso, mas eu vou tratar de algumas que vão me ajudar a envolver diversos conceitos que têm a ver com isso, né? Então, primeiro a gente precisa entender qual é o conceito de sono. O sono é um estado em que cessam as atividades físicas, tanto motoras quanto sensoriais. Então, o sono é aquele momento em que o corpo físico, o corpo material descansa. E o sonho é a lembrança que nós temos dos fatos, dos acontecimentos que ocorrem durante o sono. Então, os sonhos vão nos trazer o que nosso espírito, onde foi nosso espírito, o que fez nosso espírito, que preocupações nós tivemos. Pelo sonho, nós podemos ser levados para o nosso passado, podemos pensar no nosso presente e até sermos levados ao nosso futuro. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo
28, os espíritos nos dizem que o sono foi dado ao homem para a reparação das suas forças orgânicas e também para a reparação das forças morais. Então, vejam só, é necessário que o corpo físico tenha descanse, tenha a oportunidade de se refazer, de se recuperar. Daí a importância do sono, o sofrimento daqueles que passam pela privação do sono, né? Mas, nos dizem os espíritos, também há a reparação moral, das nossas forças morais, porque o espírito ele vai absorver, ele aure aquilo que vê, o que ouve, os conselhos que nos dão os bons espíritos, as ideias que muitas vezes, depois que despertamos, elas nos surgem como se fossem intuições. A gente pensa, nossa, tive uma ideia, né? Nem havia pensado nisso. Muitas vezes a gente nem considera que nós trouxemos essa ideia do plano espiritual que nos foi dada durante o nosso sono, o sono do corpo físico. Então, nos dizem ainda no Evangelho que é a volta temporária do exilado, quer dizer, nós aqui estamos exilados, nosso espírito está exilado no corpo físico, então é a volta temporária do exilado à verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído para momentos à liberdade, restituído à liberdade. E dizem também, numa das questões, né, dizem os espíritos que, por isso, aqueles espíritos muito elevados, eles reencarnam entre nós, porque eles sabem que vai ter a hora do recreio, quando eles vão poder voltar ao plano espiritual, e eu nem gosto de pensar o que eles falam de nós, né? Que devem dizer, meu Deus, que trabalheira que eles estão dando para nós, né? Mas não, são muito elevados, eles compreendem as nossas dificuldades. Então, na questão 401 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, durante o sono, a alma repousa como corpo? E a resposta dos espíritos é não, o espírito jamais fica inativo. Então, o espírito ele não precisa, ele não para, ele não fica inativo, né? O que fica inativo é o corpo físico. Então, durante o sono, o que acontece? Os laços que nos prendem ao corpo físico, eles se afrouxam. E nós não precisamos, então, da presença do corpo físico para nos lançarmos no espaço e entrarmos em relação direta com outros espíritos. Por isso, o título do capítulo, que começa na questão 400, é da emancipação da alma. Então, a alma se emancipa. Os espíritas também usam muito o termo desdobramento, emancipação da alma, o desdobramento. Então, nós nos afastamos do corpo físico e vamos, então, às esferas espirituais. Aí Kardec pergunta também, na questão 402, como é que podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Quer dizer, quanto mais elevado o espírito, mais liberdade ele tem durante o sono, né? Tanto que é o recreio dos espíritos muito elevados que reencarnam entre nós. Então, os nossos sonhos é que vão indicar o nível de liberdade que nós temos. O sonho é uma lembrança do que o nosso espírito viu durante o sono. E nos dizem os espíritos que, porém, nem sempre sonhais. A gente pensa assim, nem sempre sonhando. Tem gente que diz para mim assim, eu quase nunca sonho. Tem gente que diz, eu sonho todo dia. E essa é uma dúvida, né? Por que eu não sonho todo dia e por que eu não lembro dos meus sonhos? Então, nos dizem os espíritos, nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que haveis visto enquanto dormias. Então, na verdade, nós não lembramos daquilo que nós vimos, né? E aí, por que nós não lembramos? E às vezes a gente até se pergunta, puxa, se os espíritos, durante o sono,
nós somos levados ao plano espiritual, eles nos dão orientações, eles nos alertam para situações de perigo, eles nos recolocam na nossa rota. Por que a gente não lembra? Porque essas impressões, elas são absorvidas, registradas pelo espírito, não é com os nossos órgãos. Então, nós não temos a capacidade de perceber com o nosso corpo físico aquilo que o nosso espírito percebeu de outra forma diferente. Então, por isso, a gente não teria nem condições de absorver tudo isso. Mas não tenhamos dúvidas de que o que for oportuno, o que for importante, no momento necessário, virá para nós como uma lembrança, uma intuição, uma inspiração, alguma coisa que surgirá. E na questão 414, eu também separei, porque eu acho interessante, porque os espíritos nos dizem que no decorrer do sono nós podemos entrar em contato com outros espíritos encarnados. Então, a gente talvez pensasse assim, eu vou ao plano espiritual só para ver os espíritos que estão lá no plano espiritual, na espiritualidade, né? E, na verdade, nós vamos ao plano espiritual e encontramos encarnados, e muitas vezes são pessoas que nós desconhecemos no estado de vigília. São nossos amigos íntimos no plano espiritual, mas aqui é capaz da gente encontrar e pensar assim, nossa, conheço de algum lugar. A gente logo tende a pensar, deve ser de outras vidas. Não, muitas vezes são amigos dessa vida, mas que nós só convivemos no plano espiritual. Amigos de outros países, né? E dizem os espíritos superiores que é tão habitual o fato de nós irmos encontrar durante o sono com amigos e parentes, com pessoas que nós conhecemos, que quase todas as noites nós fazemos essas visitas. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Para a gente fazer essas visitas, há algumas condições, né? Não basta nós querermos. Então, eu tenho a intenção de fazer um trabalho com os livros de André Luiz nos próximos estudos, então eu selecionei de livros de André Luiz, que os livros de André Luiz vieram assim tirar um véu sobre a vida no plano espiritual, né? Como nós aprendemos por meio dos livros de André Luiz sobre o que acontece no plano espiritual. Então eu vou citar alguns objetivos da nossa ida ao plano espiritual, do nosso desligamento, né, de nós irmos ao plano espiritual, e retirando alguns exemplos de livros de André Luiz, especialmente de livros de André Luiz. Então, eu começo com o livro Missionários da Luz. Missionários da Luz tem muitos exemplos. Tem um capítulo intitulado No Plano dos Sonhos. Olha, eu cito os livros sempre com desejo e esperança de que vocês se sintam curiosos e tentados a ler o livro. Buscar, a partir da questão 400 do Livro dos Espíritos, tudo sobre isso que nós estamos falando, da emancipação da alma, buscar no livro Missionários da Luz esses casos, e não apenas os casos, mas ler o livro. Então, um dos objetivos são esclarecimentos gerais a espíritos encarnados. Esse é um dos objetivos de nós irmos ao plano espiritual. Então, esses esclarecimentos são prestados aos encarnados durante o sono físico natural. Então, há cursos para esclarecimentos metódicos. É um curso, você se matricula num curso como você faria num curso aqui no plano material. Então, são centros de estudos e nós vamos aos cursos em que estamos matriculados. Então, nesse capítulo, André Luiz nos relata que há um centro de estudos com mais de 300 associados, né? Que são encarnados, porém, apenas 32. Então, olha, a gente vai lá, se inscreve, se associa,
e apenas 32 conseguem vencer as barreiras que impedem de ir ao plano espiritual, porque sucumbem às seduções, né, que nos prendem mais aqui ao plano material. Também há convidados fortuitos, por exemplo, pode aparecer lá, eu vou lá convidada para assistir um curso lá que eu não estou matriculada, mas eu posso ir como convidada, né? Digamos assim, por exemplo, essas últimas noites eu falei, gente, se tiver um curso lá no plano espiritual falando de sono e sonhos, me convida aí para eu ir lá assistir, né? Para reforçar aqui meu estudo. Então, nós temos limitações nessas lembranças, mas quando nós estabelecemos com o plano espiritual uma conexão forte, né, o benefício ele surge no período da vigília, mesmo que a gente não consiga compreender bem em que momento isso acontece. Então, essas aulas, esses cursos, eles são de uma extrema importância para nós, porque são ensinamentos que nos ajudam muito, extremamente necessários. Então, um desses objetivos, conhecimentos gerais, né? No livro, e o André Luiz também nos conta, ainda no Missionários da Luz, que num desses cursos, o coordenador percebe que dois estudantes estão ausentes, o Vieira e o Barbosa. E aí o auxiliar pergunta, nós podemos lá ver o que aconteceu? E eles vão à casa do Vieira primeiro. Quando chegam à casa do Vieira, ele está tendo um pesadelo, o Vieira está se debatendo, e ao lado dele há uma entidade, e o Vieira está muito preocupado, né, muito assustado com essa entidade. E aí nós sabemos, né, por eles, que o Vieira, antes de dormir, ele pensou algumas coisas desabonadoras sobre um amigo que havia desencarnado. E lá no plano espiritual, esse amigo percebeu aqueles comentários que o Vieira fez e veio dar satisfações ao Vieira, que não era bem aquilo que ele estava falando, né? E o Vieira, então, diante daquilo, fica muito aflito, e aí o enviado do coordenador do curso acorda o Vieira. Aí o Vieira acorda e diz, ufa, que bom, estava tendo um pesadelo, deve ser alguma coisa que eu comi, né? Nós sempre temos outras explicações para isso. Mas o Barbosa, eles foram depois à casa do Barbosa. Então, olha só, o que eu quero chamar a atenção aí? A necessidade do cuidado com os nossos pensamentos, né? Às vezes, nós, invigilantemente, deixamos os nossos pensamentos assim à vontade e nós não percebemos as consequências que isso pode nos trazer. Aí, o que aconteceu com o Barbosa? O Barbosa foi outra situação. O Barbosa ainda era muito preso às questões da sexualidade, ele pensava muito o tempo todo nisso, então ele se conectou com espíritos da esfera espiritual e ele estava numa tremenda farra. O espírito dele próximo ao corpo, porque quanto mais a gente é evoluído, mais a gente pode se distanciar e ir a planos elevados. O Vieira, então, numa farra danada. E aí o auxiliar diz, o Barbosa, desculpem, acordo ele? Aí o instrutor falou, não, o Vieira não procurou aquela situação, mas o Barbosa precisa aprender alguma coisa com isso. Então, eu chamo a atenção para uma coisa muito importante, que é o nosso preparo para a hora do sono. Nosso preparo que inclui as orações, as preces. Tem gente que pensa que tem que ser uma coisa muito elaborada, que tem que ser uma coisa ensaiada, que tem que ser palavras bonitas. Não, gente, o que é uma oração? É uma conversa com Deus, uma conversa com os nossos amigos espirituais, com nossos mentores. Então, quando a gente, às vezes até o Vieira, se ele tivesse feito isso, ele pudesse ter recebido um auxílio que traria
também um auxílio àquele amigo que se sentiu ofendido com os comentários do Vieira e permitiria que ele se desconectasse, se conectasse com a espiritualidade para ir ao plano espiritual. E eu chamo atenção muito e sempre para a necessidade de se ensinar ou de fazer orações com as crianças. Na mesa mediúnica é muito comum, quando a gente diz a um espírito que está sendo atendido, que nós dizemos a ele assim: você quer rezar conosco? Você sabe rezar? É muito comum que ele diga assim: eu rezava com a minha mãe, com a minha avó, com o meu avô, com o meu pai, quando eu era criança. E ele lembra, e isso traz uma conexão que o auxilia muito. Então, é muito importante que a gente possa, já com as nossas crianças, sinalizar para elas que é possível ter um contato que nos traga uma boa noite de sono, uma proteção para essas horas tão importantes. Então, eu trouxe um vídeo que eu adoro, que eu acho que é a técnica aí que vai passar, e não eu. Se é isso, por favor, para nós vermos que bonito essa criança fazendo as suas orações. Junto com a mãe, naturalmente, né? Nesse caso, junto com a mãe. Vocês me digam se eu tiver que fazer alguma coisa. Estão providenciando aqui, tá? Oi. Estão providenciando aqui. Não tem que fazer nada não, né, Darcilene? Oi? Eu não tenho que fazer nada não, né? Você não, fica aí que o Pedro está aqui na técnica tentando compartilhar. Tá bom. Olha, eu posso continuar falando enquanto isso, tá? Porque eu fico com um tempo muito cronometrado. A técnica aqui está pedindo para você tentar compartilhar. Tá bom, vamos lá. Nossa, né? Espera aí que eu vou tentar puxar aqui. Vocês de casa estão nos perdoando aí pelas nossas falhas técnicas, né? Deixa eu ver, ele está aqui. Deixa eu ver se ele entra na... gente, eu não sei se eu vou conseguir, não. Espera aí. É porque aqui, para mim, tem uma... espera aí, agora vamos. Vamos ver se vamos conseguir. O Senhor é convosco. Ele é convosco. Bendita sois vós Bendita sua voz entre as mulheres. entre as mulheres. Bendito é o fruto. Bendito o que é um fruto. O fruto é o que dá na árvore, a fruta. Bendito é o fruto. Bendito é de comer maçã. É a maçã. Bendito é o fruto. Bendito e é melancia e é pera e é tudo comer. É tudo de comer. Do vosso ventre. É fruto Do vosso ventre. no voto valente. Jesus. Jesus. Santa Maria. O que Santa Maria? É a mãe de Jesus. Santa Maria, mãe de Santa Deus. Maria, Mãe de Santa Deus. irmã de Deus, Rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora de dormir. de nossa morte. Amém. Nossa onda, amém. Olha, eu fiquei totalmente sem informações, não sei o que aconteceu. Não sei se vocês viram ou não. Fica tranquila. Foi ou não foi? Foi. Então tá, que bom. Então, que bom, né?
Então, a importância de nós fazermos as nossas orações antes de dormir, gente. Um outro objetivo da nossa ida ao plano espiritual é pelo sono, né, pelo sonho, não diz respeito a muita gente, especialmente quem é espírita, que espírita não tem medo de morrer. Então, um dos objetivos é preparar para o desencarne. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, os amigos espirituais, eles vêm, eles já sabem quem serão os desencarnantes, né, os próximos a desencarnar, e eles vêm à Terra para desatar esses laços. Só que antes da encarnação, eles estão zelando por esses desencarnantes, e durante o sono eles podem levar as pessoas para o plano espiritual, para uma casa transitória. É um lugar em que começa uma adaptação ao mundo espiritual, para que eles se familiarizem. Olha que cuidado da espiritualidade. O cuidado é tão grande que, numa dessas idas, um deles falou assim: nossa, mas aqui é tão agradável, não posso vir logo, eu tenho que esperar mesmo. Não, tem que esperar e cumprir tudo o que falta, né? No Missionários da Luz também, nós vemos outro objetivo dessa ida nossa ao plano espiritual, que é o encontro com almas afins. Então, citam o caso de Isidoro e Isabel. Isidoro é o marido, ele já desencarnou, e eles se encontram praticamente todos os dias, mas eles se encontram para dar continuidade àquilo que era o plano deles, enquanto estavam os dois encarnados ao mesmo tempo. Então, eles vão analisar a situação dos filhos, da Isabel. A Isabel vive uma situação financeira muito difícil, muito apertada, então eles saem para falar sobre isso, para assistir aulas juntos, para tarefas juntos, né? E uma vez eles são tão enturmados com a espiritualidade que uma vez eles precisam sair e eles dizem para os espíritos que estavam na casa dela: cuida dos meninos que eu vou dar uma volta com o Isidoro. Então, outro objetivo que está ligado a esse também são visitas especiais para matar saudades. Então, às vezes, a gente está com tanta saudade de pessoas ligadas ao nosso coração, nós ainda sentimos muita falta da presença física dela, e quando há uma tristeza muito grande, e é possível, o que é ser possível? A gente ser levado até aquele desencarnado. É porque, às vezes, a gente ainda não tem o equilíbrio necessário, né? Não é que a gente vai estar perfeitamente equilibrado, mas se nós estivermos ainda muito emotivos, muito desarmonizados, a espiritualidade impede que a gente vá, para não nos desarmonizar e não desarmonizar também aquele espírito querido de quem nós queremos matar as saudades. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, também cita o caso de uma mulher cujo marido desencarna, um médico, e ela é um espírito já bem amadurecido, e ela vai estar com ele várias vezes. Eles matam as saudades, conversam, e quando ela volta, ela tem essa impressão, né, de que a saudade diminuiu um pouco, né, que a gente pôde abrandar um pouco esse nosso sentimento de saudade. A gente pode, naturalmente, ter no plano espiritual esses atendimentos individualizados, como aparece no livro de André Luiz também, nos domínios da mediunidade, né? Quando os amigos induzem uma mulher ao sono para que ela tinha uma preocupação muito grande com o marido, uma preocupação justificada, diga-se de passagem. Então, ela é induzida durante o sono e é levada pela espiritualidade para ver onde o marido estava, e ele estava lá numa casa noturna, na maior farra, ela fica muito desorientada, e a espiritualidade a orienta a ter humildade, exercitar o perdão, o trabalho, a prece, a bondade, porque ele ainda precisa muito dela, né? Um outro motivo de sermos levados pelo sono ao plano espiritual pode ser a recordação da existência passada. E no livro Há 2000 anos, Emmanuel, quando era Públio Lentulus, um senador romano, ele é levado a uma vida passada
para entender o que havia acontecido com ele numa encarnação anterior. E ele ficou muito abalado porque ele tinha abusado muito do poder, e ele foi levado, então, para que pudesse ser esclarecido, orientado, e ele, com aquela recordação, pudesse se encaminhar e retificar o seu caminho. Eu vou rapidamente falar sobre a classificação que Martins Peralva faz no livro Estudando a Mediunidade. Ele classifica os sonhos como sonhos comuns. São esses sonhos ligados à nossa vivência do dia a dia. Então, o espírito ele se desliga parcialmente, pouco do corpo. Ele fica com as preocupações, com aquelas impressões do dia a dia dele, às vezes com o desconforto físico, né? Então, você está com frio, você dormiu com frio, você pode sonhar que você está num lugar muito frio, né? Você está dormindo de barriga para baixo, não está conseguindo respirar bem. Às vezes você pode sonhar que você está se afogando, você sonha com a sua preocupação do trabalho, aquilo que você te ocupou muito dia a dia. Então, são sonhos comuns que a maioria de nós tem, e a gente tem que tentar, de toda forma, evitar. Tem os sonhos reflexivos. Esse sonho a gente se afasta um pouco mais, porque a gente passeia um pouco das impressões que estão arquivadas em nós, então, no nosso subconsciente. Então, a gente pode ir para um tempo anterior, a gente pode misturar, né, coisas atuais com coisas do passado, trocar os personagens das situações, lembranças de outras vidas que podem nos trazer advertências e esclarecimentos, se essas lembranças vêm pelos amigos espirituais, porque elas podem vir também por espíritos inferiores que nos motivam às recordações para nos amedrontar, para nos desanimar, nos humilhar. Quando o Públio Lentulus se lembrou da encarnação anterior, em que ele fez muito mal às pessoas, ele estava orientado por um espírito superior, e o objetivo é que ele não caísse de novo nos mesmos erros. Mas se a gente permite, pela nossa invigilância antes do sono, nos conectarmos com espíritos que querem nos prejudicar, eles podem trazer isso de outra forma para nós. Então, a gente fica com essas visões estranhas e depois fala assim, eu tive um sonho tão confuso, uma hora eu estava num lugar, outra hora... Aí apareceu meu pai, e apareceu... A gente mistura isso, né? E o que Martins Peralva chama de sonhos espíritas, que, com toda humildade, eu chamaria de sonhos espirituais, né? Mas ele chamou de sonhos espíritas, é quando há essa maior exteriorização do nosso perispírito. Então, o corpo se desprende com maior liberdade e ele vai ter uma atividade real no plano espiritual. É uma emancipação maior da alma, real da alma. Então, o espírito se desprende da matéria, percorre a superfície da Terra e pode procurar os seres amados, os amigos, os parentes, os guias espirituais. Então, esses sonhos espíritas ou espirituais, eles dependem do nosso grau evolutivo, que vai determinar a qualidade dos nossos sonhos, né? As companhias espirituais que nós vamos procurar, os ambientes nos quais nós vamos permanecer enquanto o nosso corpo repousa. A gente pode se fazer uma pergunta simples. Bom, onde eu tenho andado? Com quem eu tenho me relacionado? Como eu tenho passado os meus dias? Isso vai nos dar uma boa pista de onde nós vamos durante o nosso sono, né? E aí eu trouxe uma música para encerrar, que eu gosto muito, e eu vou tentar daqui, tá, Pedro? Porque eu mudei aquela que eu mandei para você. Eu vou tentar daqui. Essa música se chama The Prayer, né? O orador, a oração, e ela é tão bonita porque ela tem a ver com isso que nós falamos. Ela diz, eu rezo, e você será nossos olhos, e vai nos assistir onde nós vamos. Nos ensina a ser sábios em tempos quando nós não sabemos. Deixe isso ser a nossa oração quando nós nos perdemos,
nos conduza para um lugar que nos guie com a sua graça, para um lugar onde estaremos seguros. É isso que a gente quer na hora do nosso sono. A luz que você nos dá, eu rezo para que nós achemos essa luz. Se lembre de nós, quantas estrelas saem cada noite. Então, deixe isso ser a nossa oração. Nos conduza a um lugar, nos guie com sua graça, nos dê fé, e assim nós estaremos seguros. Então, essa música que eu vou tentar agora compartilhar, vamos ver se eu consigo mais rapidamente, né? Aí que eu não estou, só um minutinho, conseguindo. Tem uma coisa aqui na minha tela que não está deixando eu compartilhar com a tela cheia. Vamos ver assim mesmo, para não perder tempo. Peraí, gente, desculpem, deixa eu voltar aqui, que eu consegui tirar o negócio da frente e parou a apresentação. Só um minutinho, por favor. Bom, vamos adiantar aqui, chegar lá, vamos ver se por aqui vai. Eu pulei algumas coisas, como vocês podem ver, porque não ia dar tempo. Vamos ver agora. Watch us where we go.
espero que vocês tenham ouvido. Eu fico totalmente sem notícias. Bom, de qualquer forma, terminar com jovens, né? A música é uma prece, antes que a gente esqueça, tá? Se às vezes a gente não está conseguindo se concentrar, faz uma prece ouvindo uma música e a gente consegue elevar o pensamento também. Então, muito obrigada pela compreensão da ausência física, pela compreensão das falhas técnicas, mas foi muito bom, de qualquer forma, estar com vocês. Nós é que agradecemos, Norma. Muito bom, ouvimos tudo, a peça do Garotinho foi muito elogiada lá no YouTube, tá? O pessoal daqui também viu bastante, né? E essa música final, né, comentário no YouTube é de que é uma verdadeira prece antes mesmo de você citar. Teve pergunta, Norma, mas acontece que a sua palestra foi tão clara em relação a tudo, eu só vou te pedir para você falar mais um pouquinho, só um pouquinho, sobre a relação de sonho e comunicabilidade com os espíritos, só para acentuar essa ligação entre essa comunicabilidade, né, o sonho e a comunicabilidade. Então, gente, na verdade, quanto mais nós formos evoluindo, nós vamos conseguir nos comunicar sem precisar, no estado de vigília, a gente conversar aqui pelo pensamento com nossos mentores, a gente se comunicar pedindo uma orientação e a gente perceber com clareza essa orientação. Mas a gente está ainda nesse processo. Então, o sono, ele proporciona o sonho. Nós só podemos sonhar se nós entrarmos no estado do sonho, do sono, né? E no sonho nada mais é do que essa emancipação do nosso espírito, da nossa alma, que permite esse contato com o mundo espiritual. Então, nós vamos ter acesso aos nossos mentores, aos nossos afetos, aos guias que nos ensinam as coisas, aqueles que nos fazem lembrar qual é o nosso projeto nessa vida, qual é a nossa proposta, não nos deixam esquecer e nós nos desviarmos do caminho. Então, a gente precisa cuidar também da qualidade do nosso sono para que nós tenhamos bons sonhos, ou seja, que a nossa alma se emancipe, que tenhamos os sonhos espíritas ou espirituais, que são aqueles que nos levam às esferas mais elevadas e onde nós colhemos os melhores frutos. Para fazer a prece final, mas antes eu queria dar uns avisozinhos para o pessoal que está aqui. Hoje não vai ter pergunta do público, tá? Hoje não vai ter. Então, eu queria lembrar, né, do pessoal do YouTube, por favor, para que haja mais publicações do nível espírita, vídeos espíritas, para deixar seu likezinho no nosso canal e a cada palestra. É muito importante, não só para nós, tarefeiros do bem, como para que haja mais publicações do movimento espírita. Outro lembrete é sobre o nosso estudo sistematizado, que está com as inscrições abertas, permanentemente abertas. Nós temos o curso às quartas-feiras à noite, que ele é tanto presencial como online. A inscrição é no e-mail admin@tarefeiros.org.br e a nossa evangelização, que acontece aos sábados, de 16 às 17 horas, na faixa etária de 4 até 16 anos, 17 anos, e durante a evangelização acontece a Sala Paz, que hoje nós recomeçamos hoje e realmente foi um sucesso, tá? Então, Norma, nós vamos aplicar o passe aqui, tá? E vou te pedir que você possa fazer a prece. Eu vou pedir então aos passistas que se posicionem na lateral aqui. O passe é coletivo, ao final vai ter a água fluidificada. Então, eu vou diminuir a luz aqui no salão. Mas, Norma, pode fazer a prece, por favor.
Pai, o Criador da vida, de toda a vida, Senhor Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre, amigos da espiritualidade, mentores dessa casa, que nos acolhe, trazendo-nos tantos recursos para que possamos caminhar no sentido da nossa evolução, com segurança, com alegria. Senhor Jesus, o nosso mestre, veio nos trazer, pelo exemplo, pela escolha dos seus discípulos, a certeza de que temos a possibilidade de nos elevarmos e atingirmos a felicidade plena, que é o objetivo final da nossa vida, da nossa evolução. Pedimos, Senhor, em espiritualidade amiga, que possamos retirar daquilo que aprendemos na noite de hoje e já colocar em prática, hoje mesmo, durante o nosso preparo e o nosso sono, que possamos ser levados às esferas espirituais, que nos fortaleçam, que nos esclareçam, que permitam os nossos encontros com os nossos amados, que permitam que não faltemos mais por termos sido invigilantes nos compromissos que assumimos na espiritualidade. Seja a nossa luz, Senhor, seja aquele que nos aponta o caminho e no momento em que nossos joelhos se dobram cansados, nos sustente e nos leve adiante. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, aurindo da espiritualidade tantas bênçãos. Fica conosco, Senhor, permita que sintamos a Tua presença ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Semana que vem, nós estaremos, pode distribuir a água. Semana que vem estaremos aqui com o palestrante de Goiânia, pelo Zoom, claro, né? Mas ele vai trazer um tema evangélico bastante interessante, o cristianismo e a salvação. É um tal Cid Saloriz. Então, a todos que estão aqui presentes, nosso agradecimento pela presença e ao pessoal do YouTube, muito obrigada. Um beijo para todos. Beijo, Norma. Muito obrigada. Na próxima, mês que vem, aqui, hein? Se Deus quiser. Aqui. Minha bola vai estar de volta. Aqui. Um beijão para todos. Obrigada. Beijo, querida. Melhoras aí, tá? Tchau, tchau.